Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que ainda estamos na Páscoa, no período da Páscoa, lembramos que o nosso Senhor veio ao mundo, sofreu e morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou e está conosco. Assim, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, ele aparece novamente aos seus discípulos com aquilo que só ele pode dar: que a paz esteja com vocês. E ele diz também: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Nós não precisamos ter dúvidas. O nosso Senhor nos salvou e Ele está conosco todos os dias, até chegarmos aos céus. Com essas palavras iniciamos o nosso culto. Nós vamos invocar a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glória encherá este lugar.
Estimados irmãos e irmãs, todos nós somos pecadores. Aquele que diz que não peca está enganando a si próprio e a verdade não está nele. Pecamos por pensamentos, palavras, ações e deixando de fazer o que é correto segundo a palavra de Deus. Pecamos conscientemente, fazendo a maldade de forma pensada e planejada. Também pecamos inconscientemente, sem querer ou sem estar consciente do mal cometido. Por outro lado, a palavra de Deus diz em Provérbios 28:13: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Em 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Confessemos com sinceridade os nossos pecados a Deus e peçamos o seu perdão. Deus, o nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou seu único Filho Jesus Cristo para que morresse por nós e por amor de seu nome nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou sinceramente os seus pecados, crê em Cristo como seu Salvador e quer viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte maior de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoa todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É a luz que
podemos adorar a Deus lendo o Salmo número 4. Neste Salmo, mostra nossa confiança que nós podemos ter em nosso Senhor, porque Ele ressuscitou e está conosco, e por isso podemos entregar as nossas vidas e repousarmos todas as noites seguros, porque o Senhor está cuidando de nós. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A próxima leitura escolhida para hoje encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 11 a 21, onde Pedro fala sobre Jesus Cristo e como ele foi morto, mas ressuscitou e está conosco. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com tudo isso, com isto, ou porque estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Assim termina a leitura.
A leitura da epístola escolhida para hoje encontramos em 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 7, onde o apóstolo João disse como nós somos felizes porque nós somos, por Jesus Cristo, filhos e filhas de Deus. Essa é a nossa alegria. Nós, inimigos, passamos a ser filhos e filhas do nosso Deus. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem nele essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Assim termina a leitura da epístola. Aleluia, aleluia, aleluia.
A leitura do Santo Evangelho escolhido para hoje encontramos em Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 49, onde Jesus aparece aos seus discípulos e dá-lhes a certeza de que Ele ressuscitou e está com eles, e essa presença de Cristo transforma a vida deles e eles passam então a testemunhar a sua fé para o mundo inteiro. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, os profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cristo Senhor ressuscitou.
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar hoje nas palavras de Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 49, ressaltando o tema, Ele lhes abriu o entendimento. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimado irmão e irmã, eu lembro quando era pequeno na escola, tinham coisas que simplesmente eu não entendia. Na quarta série, fui obrigado a decorar as capitais dos estados do Brasil, mas eu não tinha nem noção de onde ficavam os estados, muito menos as capitais. E matemática, então, que coisa difícil de entender. Pior ainda quando chegou a tal do inglês, aí a cabeça entrou em parafuso. Hoje o ensino dessas matérias é bem diferente, graças a Deus. As crianças vão aprendendo e se localizando para poderem entender, e aí fica tudo mais fácil. Se em coisa desta vida é muito difícil a gente se localizar e entender, imagine então em coisas de Deus, do céu e de Cristo. Jesus, o Filho de Deus que se fez criatura, morreu na cruz, e a ressurreição. Certamente os discípulos estavam perturbados com os fatos ocorridos desde a crucificação, a ressurreição e a aparição de Cristo no meio deles. Pior ainda, foram aqueles dois outros discípulos que voltaram para Jerusalém e contaram que Jesus andou com eles na estrada de Emaús. Mas veja o que aconteceu em Lucas 25, 36 a 39. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Além de mostrar as mãos e os pés, Jesus ainda comeu com eles para provar que não era um espírito. E falando com eles, ensinou-lhes tudo o que estava escrito no Antigo Testamento a respeito dele. E sim, ele mostrou que tudo que estava escrito na Bíblia do Antigo Testamento se cumpria nele, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Eles abriram o entendimento para compreender as Escrituras. Os discípulos pareciam comigo quando era criança. Eles olhavam, mas não entendiam o que estava acontecendo. Era uma coisa estranha demais para eles. Isso me lembra também o que o apóstolo Paulo fala sobre entender as coisas de Deus em 2 Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las. Essas verdades são loucura para essa pessoa porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Jesus Cristo já tinha lhes falado várias vezes que ele seria entregue aos soldados, que ele seria morto na cruz e ressuscitaria, mas eles não captaram a mensagem antes. Agora Jesus fala assim, são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos e no terceiro dia ressuscitar, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Agora sim, eles entenderam tudo o que Jesus veio fazer neste mundo. Entenderam que todas as promessas do Antigo Testamento se cumpriam em Cristo, como diz 2 Coríntios 1:20.
Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, Jesus Cristo é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Jesus Cristo é o sim, porque Ele é o cumprimento de tudo que Deus prometeu para a salvação de todos os seres humanos. Ele lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e para crer em Jesus. Agora sim, os discípulos entenderam a palavra de Deus e entenderam o que Cristo realizou. Esse entendimento produziu em seus corações a fé, e a fé modificou a vida de cada um dos discípulos. A partir de agora, eles seriam as testemunhas de Cristo para o mundo todo. Eles seriam os enviados de Cristo para proclamar a boa notícia de salvação para todo o mundo. Estimado irmão e irmã na fé, eles abriram o entendimento para compreender as Escrituras e para crer em Jesus. As matérias da escola antigamente eram tão difíceis de se estudar porque não entendíamos concretamente as mesmas. Você e eu recebemos lá no batismo o Espírito Santo, que nos dá entendimento para podermos crer na palavra de Deus e em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Para o cristão, Jesus Cristo é a verdade mais concreta e real que existe neste mundo. Por Cristo nós vivemos e por Cristo nós morremos, se necessário for. Juntos com o apóstolo Paulo em Filipenses 3, 7 a 11, dizemos: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo como completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. E podemos ter a certeza, estimado irmão e irmã, de que um dia esse Jesus Cristo que morreu, que ressuscitou, que está conosco nos bons e maus momentos da vida, vai nos chamar lá para o céu. E quando chegarmos lá, receberemos concretamente dele um grande abraço e ouviremos da sua própria boca: você foi um servo bom e fiel. Você confiou em mim, me amou e me serviu. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todos sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes, em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Vai a Deus orar.
Nós te louvamos porque Jesus Cristo veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, ressuscitou para estar conosco. Pela fé, não apenas cremos, mas sabemos, entendemos que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Sabemos que a nossa vida está segura, porque está sendo cuidada por Cristo. Que esta fé produz em nós alegria, paz, esperança, amor. Que nós possamos, como os discípulos, viver uma vida consagrada a Ti, a Tua palavra, a oração, a igreja. Que possamos proclamar essa boa notícia de salvação a todas as pessoas. Ó Deus, esteja com todos que estão sofrendo neste mundo, de todos os tipos de doenças e enfermidades. Que a Tua presença possa encher-nos de paz e tranquilidade. Abençoa também todos os que estão trabalhando na saúde e estão cuidando desses doentes. Que eles possam ter ânimo, força e alegria e especialmente segurança em Ti. Permaneça conosco nos bons e maus momentos da vida. E que um dia todos nós possamos estar contigo no céu. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.